Você pode estar sendo destruído emocionalmente e nem perceber, porque aprendeu a chamar isso de normal. Essa é a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. O narcisismo não começa com abuso, começa com adaptação. O narcisista, seja ele homem ou mulher, não te quebra com um grande golpe. Ele te desgasta aos poucos, até você duvidar de si, engolir a culpa e viver em alerta constante. E o mais perigoso não é a dor, é o dia em que você se acostuma com ela. Já pensou que aquilo que você chama de relacionamento difícil pode estar roubando sua saúde mental, sua identidade e sua paz em silêncio? Fica até o final, porque reconhecer esses padrões agora pode ser a diferença entre continuar sobrevivendo ou retomar o controle da sua vida. Motivo 1. Ele distorce a realidade até você duvidar de si. No início, nada parece tão grave. É só uma conversa confusa aqui, outra ali. Mas o narcisismo age como um espelho distorcido, que provoca confusão, dúvida e insegurança, enquanto o narcisista observa em silêncio. Ele não nega de forma direta. Ele ajusta detalhes, muda o tom, reorganiza os fatos. E quando você percebe, já está se perguntando se exagerou ou entendeu tudo errado. Essa manipulação não vem com gritos, vem com calma excessiva e falsa lógica. Aos poucos, a frustração cresce e surge um medo constante de estar sempre errando. É assim que a mente começa a ceder. Com o tempo, essa distorção vira rotina e o corpo sente antes da consciência aceitar. A exaustão emocional aparece porque toda conversa exige atenção redobrada. Toda lembrança precisa ser conferida. Todo sentimento é colocado em dúvida. O narcisista usa frases sutis para invalidar, e a culpa passa a morar dentro de você. Já percebeu como você começa a pedir desculpa sem saber exatamente por quê? A tristeza vem junto com uma solidão silenciosa, mesmo estando acompanhado. O problema não é a discussão, é o desgaste acumulado de não ser validado. É nesse ponto que o narcisismo cria dependência psicológica, porque quando você deixa de confiar em si, passa a confiar no narcisista para definir o que é real. Ele vira a referência, o juiz da verdade, e isso prende. Se você estiver vivendo isso, uma ação prática é observar padrões, não episódios isolados, e confiar nas reações do seu corpo. Se algo gera medo, confusão ou raiva repetidamente, isso é um sinal, não exagero. Questionar essa dinâmica já é o primeiro passo de saída. Quando alguém distorce sua realidade de forma constante, não está tentando resolver conflitos, está tentando controlar. Recuperar a clareza começa ao validar seus próprios sentimentos, mesmo quando o outro tenta invalidá-los. Anotar fatos, conversar com alguém de fora e reforçar limites internos ajuda a desmontar essa armadilha. O narcisista depende da sua dúvida para manter poder. Quanto mais você se reconecta com sua percepção, menos espaço essa manipulação tem para existir. Motivo 2. Ele te mantém em estado constante de alerta. No começo, a instabilidade parece só uma fase, mas o narcisismo se alimenta exatamente dessa montanha-russa emocional que confunde e desgasta. Um dia, o narcisista oferece carinho, atenção e promessas. No outro entrega frieza, silêncio e distância sem explicação. Essa alternância gera confusão, medo e insegurança, porque você nunca sabe qual versão vai encontrar. O corpo entra em estado de vigilância constante, como se estivesse sempre esperando algo dar errado. E sem perceber, você começa a se adaptar ao caos. A frustração cresce, mas é abafada pela esperança de que, dessa vez, vai ser diferente. Com o tempo, essa imprevisibilidade vira um padrão silencioso de controle. Você passa a medir palavras, gestos e reações para evitar o próximo afastamento ou explosão. A exaustão emocional se instala porque não existe descanso real dentro dessa dinâmica. Já notou como até os momentos bons parecem tensos, como se algo pudesse mudar a qualquer instante? A dúvida passa a dominar, e a tristeza surge quando você percebe que está sempre em alerta. O narcisista chama isso de intensidade, mas o corpo reconhece como ameaça. Não é amor quando não há segurança emocional. Esse estado constante de alerta cria uma falsa sensação de responsabilidade, como se o humor do outro dependesse de você. O narcisismo faz a pessoa acreditar que, se agir da forma certa, o caos diminui. Na prática, isso gera culpa e solidão,
porque você se sente sozinho, tentando manter o equilíbrio de algo que nunca foi estável. Se você vive assim, uma ação prática é observar como seu corpo reage. Tensão, ansiedade e medo recorrentes são sinais claros. Relações saudáveis não exigem vigilância permanente. Quando você chama sobrevivência de adaptação, algo está fora do lugar. Recuperar o controle começa ao reconhecer que essa instabilidade não é normal nem passageira. Criar limites claros, reduzir a dependência emocional e buscar apoio externo ajudam a quebrar esse ciclo. O narcisista perde força quando percebe que o jogo de calor e frio não controla mais você. Segurança emocional não é luxo, é necessidade básica. Motivo 3. Ele normaliza a falta de empatia. No início, a ausência de empatia parece apenas um jeito duro de se comunicar, mas o narcisismo transforma isso em regra. A dor da pessoa vira exagero, o limite vira ataque, e qualquer tentativa de diálogo termina em frustração. O narcisista reage como se sentimentos fossem inconvenientes, criando confusão e dúvida sobre o direito de sentir. Aos poucos, surge a culpa por expressar tristeza ou medo, como se isso fosse um problema pessoal. E assim a pessoa começa a se calar para manter a paz. O silêncio vira estratégia de sobrevivência. Com o tempo, essa invalidação constante ensina a esconder emoções. A insegurança cresce porque nada do que se sente parece legítimo aos olhos do outro. Já percebeu como você pensa 2 vezes antes de falar sobre algo que te machucou? A exaustão emocional aparece quando engolir sentimentos vira rotina. O narcisista chama isso de maturidade ou força, mas na prática, é anestesia emocional. A solidão se aprofunda porque você está presente, mas não é ouvido. Relações sem empatia não curam, elas drenam. Esse padrão cria um ambiente onde o afeto é condicionado ao silêncio. O narcisismo faz a pessoa acreditar que sentir menos é a solução para sofrer menos. Não é. Se você estiver vivendo isso, uma ação prática é validar internamente o que sente antes de buscar validação externa. Escrever, conversar com alguém de confiança e nomear emoções ajuda a recuperar clareza. Sentimentos ignorados não desaparecem, eles se acumulam. Reconhecê-los é um ato de proteção, não de fraqueza. Quando a falta de empatia vira normal, algo essencial foi perdido no caminho. Retomar o controle começa ao entender que respeito emocional não é negociação. Criar limites claros sobre como você aceita ser tratado é fundamental. O narcisista perde poder quando percebe que o silêncio não compra mais paz. Empatia não é favor, é base. Motivo 4. Ele te faz carregar culpas que não são suas. No começo, a culpa aparece de forma sutil, quase educada, mas o narcisismo transforma isso em um peso constante. Toda conversa termina com você pedindo desculpa, mesmo quando foi ferido, mesmo quando só pediu respeito. O narcisista inverte os papéis com facilidade, fazendo você se sentir responsável pela confusão, pela raiva dele e até pelo próprio silêncio. Surge a dúvida, acompanhada da insegurança de nunca saber onde errou. A frustração cresce, mas é engolida pela tentativa de manter tudo em equilíbrio. Assim, a culpa vai se instalando. Com o tempo, pedir desculpa vira automático, e a tristeza aparece quando você percebe que sempre cede. O narcisismo ensina que, se você tivesse agido diferente, nada disso teria acontecido. Essa lógica distorcida gera exaustão emocional, porque você está sempre tentando consertar algo que não quebrou. Já reparou como você revisa mentalmente cada palavra dita? O medo de errar de novo prende você nesse ciclo. A solidão surge quando não há espaço para o seu lado da história. Tudo gira em torno do outro. Essa transferência de culpa cria dependência emocional, porque você passa a se sentir em dívida permanente. O narcisista se fortalece quando você acredita que precisa compensar algo o tempo todo. Se você estiver vivendo isso, uma ação prática é interromper o impulso automático de se desculpar e analisar os fatos com calma. Pergunte a si: eu realmente errei? Ou estou apenas assumindo a culpa para evitar conflito? Nomear isso quebra o padrão. Responsabilidade não é submissão. Quando alguém sempre sai ileso e você sempre sai culpado, não é diálogo, é manipulação. Recuperar o controle começa ao devolver ao outro o que não é seu, estabelecer limites internos, validar sua própria versão e aceitar que nem todo desconforto é culpa sua muda tudo. O narcisista perde espaço quando a culpa deixa de ser moeda de controle. Autorresponsabilidade não significa se anular.
Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, é porque tem coisa aí dentro que precisa de clareza. Eu deixei no primeiro comentário fixado uma coleção completa que aprofunda exatamente isso que a gente está falando aqui. É um livro virtual, você recebe na hora, direto no celular e no e-mail, e pode ler no seu ritmo, sozinho ou sozinha. Dá uma olhada no comentário fixado, porque entender o jogo muda tudo. E se inscreve no canal para continuar fortalecendo sua mente e sua vida. Motivo 5. Ele quebra sua autoestima aos poucos. No começo, as falas parecem brincadeira ou sinceridade excessiva, mas o narcisismo usa a sutileza como arma. Não são gritos nem ataques diretos, são ironias, comparações e comentários que geram confusão e insegurança. O narcisista elogia com uma mão e diminui com a outra, deixando a pessoa em dúvida sobre o próprio valor. A frustração aparece quando você tenta se afirmar e sente que nunca é suficiente. Aos poucos, a autoestima vai sendo corroída sem que você perceba. Tudo acontece de forma silenciosa. Com o tempo, você começa a se comparar mais, se questionar mais e confiar menos em si. A tristeza surge quando aquilo que antes era natural passa a exigir esforço. O narcisismo faz a pessoa acreditar que precisa melhorar o tempo todo para merecer afeto. Já notou como elogios externos perdem força e críticas pequenas ganham um peso enorme? A exaustão emocional cresce porque você está sempre tentando provar valor. A solidão aparece quando ninguém enxerga essa erosão interna. Não é fraqueza, é desgaste contínuo. Esse processo cria uma dependência perigosa, porque o narcisista passa a ser a principal fonte de validação. Se você estiver vivendo isso, uma ação prática é resgatar referências externas e internas sobre quem você é. Relembre conquistas, fortaleça vínculos fora da relação e observe como você se sente longe dessas críticas sutis. Autoestima não se reconstrói agradando quem te diminui. Reconhecer o padrão já enfraquece o controle. Quando alguém precisa te diminuir para se sentir maior, o problema nunca foi você. Recuperar o controle começa ao entender que valor pessoal não depende da aprovação de quem pratica narcisismo. Estabelecer limites, recusar comparações e reafirmar sua identidade devolvem força. O narcisista perde impacto quando suas palavras deixam de definir quem você é. Autoestima não se negocia. Motivo 6. Ele cria dependência emocional. No começo, a ligação parece intensa, quase irresistível, mas o narcisismo usa essa intensidade para confundir amor com necessidade. O narcisista alterna proximidade e afastamento, fazendo você sentir medo, vazio e dúvida sempre que pensa em sair. A sensação é de que algo vai faltar, como se sua vida perdesse sentido sem aquela relação. Surge a insegurança de não conseguir seguir sozinho ou sozinha, e a culpa por sequer cogitar ir embora. Essa dependência não nasce do carinho, nasce do condicionamento emocional. Com o tempo, o corpo reage com ansiedade e exaustão emocional só de imaginar a separação. O narcisismo cria a ilusão de que o outro é a única fonte de estabilidade, mesmo sendo a origem da dor. Já percebeu como você sente alívio quando ele volta a demonstrar atenção, mesmo depois de te ferir? Isso não é amor, é reforço intermitente. A frustração cresce porque você sabe que algo está errado, mas o medo de perder fala mais alto. A solidão aparece mesmo estando preso a alguém. Essa dependência se fortalece quando você passa a medir sua paz pelo humor do outro. Se você estiver vivendo isso, uma ação prática é começar a reconstruir sua autonomia emocional aos poucos. Retomar atividades próprias, fortalecer vínculos externos e observar quem você é, fora dessa dinâmica, ajuda a clarear a mente. Dependência não se rompe de uma vez, se dissolve com consciência e ação diária. Sentir medo não significa que você não consegue sair, significa que foi condicionado a ficar. Quando a ideia de ir embora causa mais pânico do que a permanência causa dor, algo foi distorcido. Recuperar o controle começa ao entender que vínculo saudável não aprisiona. Estabelecer limites internos e externos enfraquece o poder do narcisista. Quanto mais você se reconecta consigo, menos espaço o narcisismo tem para te manter preso. Amor não paralisa, fortalece. Motivo 7. Ele te isola de si mesmo. No começo, a mudança é quase imperceptível, mas o narcisismo age afastando a pessoa da própria essência. O narcisista questiona sua intuição, desvaloriza percepções
e faz você duvidar do que sente, criando confusão e insegurança. Aos poucos, você para de se ouvir para evitar conflitos, e a dúvida passa a dominar decisões simples. Surge a frustração por não se reconhecer mais, como se algo interno tivesse sido silenciado. Esse isolamento não é físico, é psicológico, e ele corrói em silêncio. Com o tempo, você percebe que já não confia nos próprios instintos. A tristeza aparece quando aquilo que antes era claro se torna confuso. O narcisismo faz a pessoa acreditar que pensar diferente é errar. Sentir diferente é exagerar. Já notou como você pede mais opinião do que antes? Como se precisasse de autorização para ser quem é? A exaustão emocional cresce porque viver desconectado de si exige esforço constante. A solidão se instala mesmo em meio à convivência diária. Algo essencial foi interrompido. Esse afastamento interno cria dependência, porque quando você perde a própria referência, passa a usar o outro como guia. Se você estiver vivendo isso, uma ação prática é começar a se escutar novamente em pequenas escolhas. Pergunte a si o que sente, o que quer e o que não aceita, sem justificar. Reconectar-se com a própria intuição é um processo gradual, mas libertador. O narcisista perde força quando você recupera sua voz interna. A autenticidade incomoda quem controla. Quando alguém te afasta de quem você é, não está cuidando, está dominando. Retomar o controle começa ao reconstruir esse diálogo interno interrompido. Escrever, refletir e validar suas percepções ajudam a restaurar identidade. O narcisismo depende da sua desconexão para existir. Quanto mais você se reconhece, menos espaço sobra para a manipulação. Voltar para si é um ato de coragem. Motivo 8. Ele faz você chamar sobrevivência de normalidade. No começo, resistir parece força, mas o narcisismo ensina a pessoa a confundir adaptação com maturidade. Você aguenta situações que antes não aceitaria, normaliza a dor e aprende a funcionar mesmo cansado por dentro. O narcisista transforma sofrimento em rotina, fazendo você acreditar que todo relacionamento é assim. A confusão aparece quando a tristeza vira pano de fundo constante. Surge a culpa por querer mais do que apenas aguentar. E, pouco a pouco, viver deixa de ser prioridade. Com o tempo, sobreviver vira padrão, e sonhar parece exagero. A exaustão emocional se instala porque tudo exige esforço, inclusive sorrir. O narcisismo faz a pessoa se orgulhar da própria resistência, enquanto a saúde mental se deteriora. Já percebeu como você diz "dá pra levar" em vez de "estou bem"? A frustração cresce quando você percebe que só está reagindo aos dias, não vivendo. A solidão aparece quando ninguém vê o quanto você está apenas suportando. Isso não é normalidade, é esgotamento. Esse estado mantém o controle porque você perde a referência do que é uma vida saudável. Se você estiver vivendo assim, uma ação prática é se perguntar com honestidade: isso me nutre ou apenas me mantém em pé? Recuperar pequenos prazeres, respeitar limites e reconhecer o próprio cansaço são passos reais de saída. Sobrevivência não deve ser meta permanente. Quando você nomeia o desgaste, ele deixa de ser invisível. Consciência enfraquece o ciclo. Quando resistir vira identidade, algo essencial foi perdido. Retomar o controle começa ao aceitar que viver é diferente de apenas aguentar. O narcisista perde espaço quando você para de romantizar a própria dor. Reconstruir uma vida com presença, prazer e escolha é possível, mesmo depois de tanto desgaste. Narcisismo se sustenta na sua adaptação silenciosa. Viver de verdade é um ato de ruptura. Se isso fez sentido para você, comenta aqui algo simples, como "isso falou comigo" ou "eu precisava ouvir isso". Esse pequeno gesto cria um compromisso com você mesmo. E deixa eu te dizer algo com clareza. Você não é fraco, nem confuso, nem exagerado. O que aconteceu é que você ficou tempo demais preso dentro de um jogo emocional invisível, onde o narcisismo distorceu sua percepção, drenou sua energia e te fez duvidar do que sentia. Essa dor é real, essa confusão é real, e não foi culpa sua. Mas continuar sem clareza, isso sim, custa caro para a sua saúde emocional. O material que está disponível agora não é apenas informativo, ele é necessário, porque ele organiza aquilo que você sente, explica o que você viveu e coloca nome no que antes só doía. Não é um e-book isolado, é uma coleção completa, pensada como um caminho de libertação emocional.
Um dos conteúdos te ajuda a reconhecer a linguagem, os jogos mentais e as armadilhas do narcisista, seja ele homem ou mulher. Outro te guia na reconstrução da autoconfiança, da identidade emocional e da força que foi sendo apagada aos poucos. Tudo se complementa, como uma continuação direta deste vídeo. É importante falar de forma simples. Isso é um livro virtual. Você recebe direto no celular e no e-mail, sem esperar entrega física, e pode ler no seu ritmo, com calma, quando quiser. Muitas pessoas só percebem o quanto precisavam desse conteúdo depois que começam a ler e sentem, pela primeira vez, clareza no lugar da confusão. O acesso está no primeiro comentário fixado logo abaixo do vídeo. É ali que começa a mudança prática. E se inscreve no canal, ativa as notificações, porque esse espaço existe para te lembrar que você não está sozinho ou sozinha nesse processo. Aqui você aprende, se fortalece e se reconstrói com consciência. Voltar para si é possível. Até o próximo vídeo.